Olá pessoal, meu nome é Elcio, eu sou professor de Direito Civil e falamos sobre as formas de aquisição da propriedade de bens imóveis, quais sejam registro, uso capião, accessão e sucessão. Vou falar um pouquinho agora sobre a uso capião. Vamos preferir falar a uso capião ao invés de o uso capião? Não que esteja errado, porque para as pessoas que falam latim diz que tanto faz. A uso capião está certo e o uso capião também está certo. Só que o Código Civil, a partir do artigo 1238, sempre falou a uso capião, sempre tratou a palavra uso capião no feminino. Então vamos procurar falar a uso capião, porque não tem dúvida nenhuma que está certo, né? Assim o nosso Código Civil adotou. Uso capião é uma forma originária de aquisição da propriedade. Repetindo, uso capião é uma forma originária de aquisição da propriedade. Existem 8 formas de aquisição da propriedade pela uso capião de bens imóveis e 2 formas de aquisição da propriedade pela uso capião de bens móveis. Existem 8 formas principais de imóveis, existem outras de menos importância e 2 formas de bens móveis. As formas de uso capir um bem imóvel estão no Código Civil e no Estatuto da Cidade. Nós temos 7 modalidades de uso capião de bens imóveis no Código Civil e uma modalidade no Estatuto da Cidade. Vamos começar. A uso capião mais fácil do advogado vencer, a uso capião que menos exige conjunto probatório, é a uso capião extraordinária, prevista no artigo 1238 do Código Civil. Por quê? Porque ela só exige os requisitos básicos. Quais são os requisitos básicos para se usucapir? Posse, mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini. Repetindo, em todas as modalidades de uso capião, os requisitos básicos são posse, mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini. Portanto, quais são os requisitos para alguém adquirir a propriedade de um bem imóvel pela uso capião? Primeiro, ser possuidor. Quem tem posse está no 1196. Diz o 1196 que considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Os poderes inerentes à propriedade estão no 1228. Usar, gozar e dispor. Conclusão. Se alguém de fato usa e ou goza, se alguém de fato usa e ou goza e ou dispõe, se a pessoa exerce de fato um dos 3 direitos inerentes à propriedade, o iuso tende, fruendi, abutendi, o direito de usar, gozar e dispor, basta exercer de fato um dos 3, que automaticamente essa pessoa terá posse. Automaticamente essa pessoa será possuidora. Conclusão. Para se usucapir, o primeiro requisito é ter posse. Em assim sendo, o detentor jamais usucapirá. Somente possuidor consegue usucapir. O detentor do 1198, o detentor do 1208 não consegue usucapir. Segundo requisito, qualquer possuidor consegue usucapir? Não, professor. Somente possuidor com posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini. O que é uma posse mansa e pacífica? É uma posse sem oposição. É uma posse sem contrariedade. É uma posse na boa, onde ninguém manifestou de forma inequívoca qualquer contrariedade ao exercício possessório. Em outras palavras, se um possuidor tem posse, se um belo dia ele tiver que manter na posse usando de violência, se um dia alguém mostrar que ele devia sair dali, se alguém notificá-lo judicial ou extrajudicialmente, se ele for citado numa ação de reintegração de posse, reivindicatória, emissão de posse, qualquer manifestação inequívoca de qualquer pessoa demonstrando que o possuidor ali não deveria estar, que ele não deveria ser possuidor, é o suficiente para obstar ao uso capião. O prazo da uso capião é interrompido
com a manifestação inequívoca de contrariedade à posse. Por isso que o Código Civil fala uma posse sem oposição, sem ninguém demonstrar oposição ao exercício possessório. Então a posse tem que ser mansa e pacífica. Além da posse ser mansa e pacífica, a posse tem que ser ininterrupta, ou como prefere o Código Civil, a posse tem que ser contínua. Durante todo o tempo possessório, aquele possuidor tem que ficar lá na boa, sem contrariedade e sem ficar em outro imóvel, sem ter posse direta em outro imóvel. Não pode somar prazos esparsos para fins da uso capião. Uma vez eu atuei quando eu era defensor público, há muitos anos, né? Eu fui defensor público há 17 anos. Eu atuei como curador especial em um imóvel onde o anta do autor reconheceu na petição inicial que ele tinha ficado 3 anos na posse de um imóvel em Belo Horizonte. Aí ele mudou para o Rio de Janeiro e morou no Rio de Janeiro 3 anos. Depois voltou para o mesmo imóvel de Belo Horizonte e ficou mais 5. Depois teve que morar em São Paulo, ficou 3 anos ou 4 anos em São Paulo. Depois voltou para aquele imóvel de Belo Horizonte e ficou mais 10. E ele quis somar esses prazos esparsos para tentar usucapi. Ganhou? Não, perdeu. Por quê? Porque a posse tem que ser ininterrupta. A posse tem que ser contínua. Então a posse tem que ser mansa, pacífica e ininterrupta. A posse tem que ser mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini. O que é animus domini para efeitos da usucapião? Quem tem animus domini? Quem pensa que é dono e se comporta como se dono fosse. Para se usucapir, tem que conhecer a teoria subjetiva da posse de Frederic Carl von Savigny. O Savigny que explica o que é animus domini já caiu em concurso também com a expressão animus possidendi, ou animus rem sibi habendi. Animus domini, animus possidendi ou animus rem sibi habendi. Quem tem animus domini? Quem pensa que é dono e se comporta como se dono fosse. Eu já fiz mais de uma centena de audiências de usucapião, quando o juiz pergunta para o autor assim: o que você veio fazer aqui no fórum? E o autor responde: olha, seu juiz, nem eu sei. Porque para mim, eu sou dono desse imóvel há 20 anos. Eu fiz puxadinho, eu construí, eu planto, eu instalei padrão de água, luz, eu capino, eu limpo, eu pago IPTU, e começa a falar todo o comportamento dele. Olha só, ele falou que ele se achava dono e mais, ele se comportava como se dono fosse. Então, para ter animus domini para efeitos da usucapião, não é necessário só e somente só se achar dono. É necessário se achar dono, que é um aspecto psíquico, volitivo, subjetivo, interno ou anímico. Essas 5 palavras já caíram em prova. Anímico, psíquico, volitivo, interno ou subjetivo. E tem um aspecto comportamental, ou seja, agir como se dono fosse. Como é que o dono de um bem imóvel age? Cuida, faz puxadinho, pinta, paga IPTU, água, luz, telefone, enfim, tem um comportamento típico de dono. Só consegue usucapir quem tem posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini. Na modalidade extraordinária que eu estou comentando agora, essa posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini tem que ser por 15 anos. É o prazo mais dilatado da usucapião e do caput do 1238, que é a usucapião extraordinária. Essa é mais fácil de vencer porque tem menos requisitos probatórios. Por outro lado, é mais difícil porque exige um prazo maior. Agora, as outras 7 modalidades que eu vou falar agora, o prazo só vai cair. E à medida que for caindo, eu vou aumentando o requisito. No próprio 1238, no seu parágrafo único, tem uma segunda modalidade de usucapião extraordinária, cujo prazo cai de 15 para 10, mas aumenta o requisito. Qual o requisito que aumenta? O usucapiente tem que ter dado função social ao imóvel. Ou seja, ele ocupou um imóvel que não tinha nenhuma função social, nada plantado, nada construído, nada explorado, não tinha comércio, indústria, não se tinha produção rural, enfim, nada. Era um imóvel sem nenhuma função social e ele atuou no imóvel.
com comércio, indústria, fazenda produtiva, seja lá o que for. Ele deu função social, moradia, ele deu função social àquele imóvel. Ao invés de usar o CAP em 15 anos, ele usa o CAP mais rápido. Ele usa o CAP em 10 anos. Portanto, no dia que uma pessoa com 15 anos de posse mansa, pacífica e ininterrupta com ânimos domini acordar, ela vai abrir os olhos e falar assim, sou dono. Para se usucapir, amigos, não precisa de tabelião, não precisa de juiz, não precisa de advogado, não precisa de defensor público, não precisa de ninguém. Para se usucapir é um aspecto fático. Agora, para levar a registro ao usucapião, o que é extremamente interessante, para gerar oponibilidade, erga omnes e poder de sequela, para levar a registro é preciso de advogado. Somente o advogado que vai procurar o juiz ou vai procurar o tabelião para obter uma, vou gritar, declaração de usucapião. O tabelião na ata notarial ou registro ou o juiz na sentença vão declarar que a usucapião ocorreu há algum tempo atrás. Por quê? Porque você vai pedir a declaração da usucapião depois que você tem 15 anos de posse mansa, pacífica e ininterrupta com ânimos domini. A ata notarial vai demorar um pouquinho a ficar pronta, a sentença vai demorar muito para ficar pronta. Então o que a ata notarial vai declarar ou o juiz vai declarar? Que a usucapião ocorreu em tal dia, em tal ano. Por quê? Uma sentença declaratória, como todo mundo sabe, é apenas aquela que publiciza um fato jurídico. O juiz, quando prolata uma sentença declaratória, ele está agindo como um mero fofoqueiro. Ele não constitui nada, desconstitui nada, condena ninguém a nada. Ele apenas declara um fato jurídico qualquer. Então tá aí as duas extraordinárias. As duas ordinárias estão no 1242. O que a usucapião ordinária exige que a usucapião extraordinária dispensa? Justo título e boa-fé. O que é justo título? É um documento que pode ser levado ao registro. O justo título, para efeitos da usucapião, é um documento que pode ser levado ao registro. Exemplos: escritura pública, contrato particular quando o imóvel tiver valor inferior a 30 salários mínimos, sentença da partilha no divórcio, sentença da partilha no inventário, sentença no juízo divisório, e a jurisprudência cada vez mais tem consagrado que o contrato particular de promessa de compra e venda pode ser considerado um justo título, sobretudo quando o promitente comprador demonstra a quitação integral do contrato, demonstra para o juiz, demonstra para o tabelião que pagou todas as parcelas do financiamento. Então, eu estou dando alguns exemplos de justo títulos. Entendam, portanto, amigos, que o justo título para efeitos da usucapião é um documento que pode ser levado a registro. Você pode registrar, obviamente, a escritura pública, o contrato particular, desde que o imóvel não tenha valor superior a 30 salários mínimos. Você pode registrar e deve a partilha do seu divórcio, a partilha do inventário, a sentença do juízo divisório e a promessa de compra e venda, entre outros documentos. E o que é boa-fé? O que é o possuidor de boa-fé? Nos termos do artigo 1201, é aquele que adquire a posse de um bem, ignorando, desconhecendo qualquer obstáculo, qualquer vício que o impede de adquirir a posse do bem. Portanto, o possuidor que tem posse mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimos domini, tem o justo título e tem a boa-fé na sua posse, ele consegue usucapir em 10 anos, nos termos do caput do artigo 1242 do Código Civil, é a modalidade ordinária. No parágrafo único do 1242, nós temos uma segunda modalidade de usucapião ordinária, chamada doutrinariamente de usucapião tabular. Parágrafo único do 1242. O que é necessário? Posse mansa, pacífica e ininterrupta com ânimos domini, justo título e boa-fé, aquisição onerosa, registro cancelado e função social. Vamos entender. Imaginem vocês que eu hoje lavro a escritura pública e registro a aquisição da propriedade desse apartamento. Lindo, maravilhoso. Paguei 100 mil reais, aquisição onerosa, lavrei escritura pública linda, maravilhosa e registrei matrícula imobiliária, maravilha. Mudo para esse apartamento hoje.
e começo a morar aqui, moro aqui 5 anos morando aqui. Depois de 5 anos morando aqui, eu recebo uma comunicação que aquele meu registro lá da minha aquisição, há mais de 5 anos, foi cancelado. Eu não preciso de entrar em desespero. Porque, muito embora eu tenha perdido a propriedade pelo cancelamento do registro, eu adquiri a propriedade pela via da usucapião. Portanto, ainda que eventualmente um dia eu tenha que sair por causa do cancelamento do registro, via, por exemplo, uma ação reivindicatória, eu vou poder arguir a usucapião em sede de defesa. Matéria sumulada há muitos anos pelo STF na súmula 237. A usucapião pode ser arguída em sede de defesa. E com o argumento usucapiônico, eu posso evitar o êxito do reivindicante. Eu posso evitar. A usucapião não é uma forma originária de aquisição da propriedade? O que é uma forma originária? É aquela que você adquire um imóvel alodial, um imóvel imaculado, um imóvel sem ônus, um imóvel sem gravame. Portanto, quando você usucapia um imóvel, se aquele imóvel estava hipotecado, a hipoteca desaparece. Se aquele imóvel estava penhorado, a penhora desaparece. Você usucapia um imóvel, zero bala, como se Deus tivesse criado o imóvel naquele momento. Portanto, o parágrafo único do 1242 é extremamente interessante, porque ele permite se usucapir em 5 aninhos, desde que o possuidor tenha posse mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini, justo título e boa-fé, tenha adquirido onerosamente, não pode ser gratuito, tenha registrado lindo, maravilhoso, mas é um pé frio. Por quê? Porque o registro dele foi cancelado. E ele tem função social naquele imóvel, normalmente moradia. Professor, por que um registro é cancelado? Várias hipóteses de registro foi cancelado. Eu, por exemplo, posso ter sido vítima de um estelionatário, né? Descobriu-se depois que aquela pessoa que me vendeu o apartamento era um estelionatário. Ele falsificou a matrícula imobiliária, ou ele corrompeu o registrador, corrompeu o tabelião, ou descobriu-se depois que o tabelião estava em conluio com ele, pouco importa. Ou aquele imóvel já era objeto de uma lide anterior, né? E o meu registro foi posterior a outra pessoa, e portanto teve que ser cancelado em homenagem ao princípio da prioridade. Enfim, existem várias hipóteses de cancelamento de registro, um próprio erro do cartório, né? Existem várias hipóteses de cancelamento de registro. Enfim, se eu tive posse mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini por 5 anos, justo título e boa-fé, aquisição onerosa, registro posteriormente cancelado e função social, eu adquiri um imóvel em forma originária, via usucapião. Então já estudamos 4 formas de usucapião, 2 extraordinárias e 2 ordinárias. A especial rural está em 3 leis. Está no 1240 do Código Civil, está na Lei 6969/81 e está no 191 da Constituição Federal. Por isso que é chamado de usucapião especial rural, usucapião pro labore, usucapião pro labore e usucapião constitucional rural, tanto faz. Usucapião especial rural, usucapião pro labore e usucapião constitucional, lá no 191 da Constituição. Requisitos: posse mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini, 5 anos. Somente para imóveis situados em zona rural. E atenção, o usucapiente tem que estar suando na terra. O usucapiente tem que estar trabalhando na terra. Por isso que chama o usucapião pro labore. Então ele tem a posse de um imóvel que não é grande, porque a limitação são 50 hectares. Ele não é proprietário de nenhum outro imóvel em nenhum outro lugar do Brasil. Presume-se, portanto, uma pessoa que não é rica, porque ele só tem posse de um imóvel, ele não tem propriedade de imóvel nenhum, em nenhum lugar do Brasil, e ele trabalha nesse imóvel. Claro que ele pode contar com a ajuda do cônjuge, dos filhos, né, da pequena unidade familiar. Ele consegue usucapiar em 5 anos. Posse mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini, 5 anos de imóvel em zona rural, não ser proprietário de nenhum outro imóvel em nenhum outro lugar do Brasil, e ele tem que estar trabalhando na terra com a pequena produção rural, porque a limitação são 50 hectares. Usucapião constitucional
pro labore, laborare é italiano, laborare em latim é trabalhar. Ou uso capião especial, o rural do 1239 do Código Civil. Uso capião especial urbana também está em 3 leis. Está no 1240 do Código Civil, está no artigo 9º da Lei 10.257/01, artigo 9º do Estatuto da Cidade, e está também na Constituição Federal no 183. 183 da Constituição Federal, artigo 9º da Lei 10.257/01, artigo 9º do Estatuto da Cidade e artigo 1240 do Código Civil, chamado pela doutrina de uso capião pro moradiae. Uso capião pro moradiae. Uso capião para quem tem que ter um lar, um travesseiro para descansar à noite, prevista tanto na Constituição Federal, portanto, uso capião constitucional urbana ou uso capião especial urbana, e previsto também no Estatuto da Cidade. Requisitos: posse mansa, pacífica, interrupta com ânimos domini, somente para imóvel situado em zona urbana, imóvel de no máximo 250 metros quadrados. E atenção, você não pode abrir mão de espaço geográfico nas especiais, não. Na especial rural, no máximo 50 hectares. Se você tiver 51, você não pode renunciar a 1 hectare. Na especial urbana, no máximo 250 metros quadrados. Se você tiver posse por mais de 1 metro, está excluída da especial urbana. Vai tentar na extraordinária ou na ordinária, vai com Deus. Na especial existe limitação geográfica e não é possível renunciar a espaço geográfico para tentar uso capião mais rápido. Na especial urbana, imóvel urbano de no máximo 250 metros quadrados, não ser proprietário de nenhum imóvel em nenhum lugar do Brasil, está morando naquele imóvel. Por isso que a doutrina chama de uso capião pro moradiae, é para ter um lar. Pode ser um indivíduo ou uma família. E nessa modalidade especial urbana, uma só vez na vida, tá, pessoal? Você não pode fazer uso da especial urbana mais de uma vez na vida, não. Você pode até fazer uso de 2 modalidades. A especial urbana e uma extraordinária, a especial urbana e uma ordinária, mas a especial urbana uma vez na vida. Então estudamos 2 extraordinárias, 2 ordinárias e 2 especiais. 6. Vamos para a última do Código Civil. Uso capião conjugal ou uso capião familiar. Vamos imaginar a seguinte cena trágica. Eu sou casado com uma moça, tenho filhos com essa moça, moro num apartamento em condomínio com essa moça. O apartamento pertence aos cônjuges, ou seja, tem 2 donos, marido e mulher, marido, mulher, mulher, tanto faz, aos cônjuges, e tocando uma vida linda, maravilhosa. Um belo dia, chego em casa, à noite, e tem um recadinho em cima da mesa, hashtag partiu, fugiu Ricardão, minha mulher me abandonou. Deixa eu isolar aqui. Minha mulher me abandonou. Deixou para trás marido e filhos, foi comprar cigarro e não voltou mais. Tudo tem uma notícia boa na vida. Tudo tem uma notícia boa. Por mais trágica que possa ser a notícia, qual que vai ser a notícia boa? 2 anos depois que eu levei o chute no traseiro, 2 anos depois que eu fui abandonado, aquele imóvel que pertencia aos cônjuges passa a pertencer somente ao cônjuge abandonado. 2 aninhos, desde que o imóvel esteja situado em zona urbana, de no máximo 250 metros quadrados, outrora pertencia a ambos os cônjuges. 2 anos depois do abandono, 2 anos depois desse papelão que um cônjuge abandonou o outro, o que vai acontecer com o cônjuge abandonado? Vai ganhar uma propriedade, vai ganhar a fração ideal daquele proprietário, daquele cônjuge que cometeu um ato ilícito de abandono, né? Como é que se termina um casamento? Morrendo ou divorciando. Então, se você está a fim de terminar seu casamento, você chega para o cônjuge e fala: tô olhando nos seus olhos, quero te largar, quero te trocar por um mais novo, por uma mais nova. Vai ser na boa ou vai ser no divórcio litigioso? É a forma que se termina um casamento. Abandonar não é uma forma lícita, ok? Portanto, quem cometeu o ato do abandono vai acabar sofrendo ao uso capião. Então aí as 7 formas de uso capião previstas no Código Civil. Além dessa, tem a uso capião coletiva urbana,
prevista no artigo 10 do Estatuto da Cidade. Artigo 10 da Lei 10.257/01. Como o próprio nome diz, somente para imóveis na cidade, somente para imóveis em zona urbana. Atenção, a usucapião é coletiva, vale dizer, várias pessoas reunidas. Essas várias pessoas ocupam um imóvel grande e cada uma delas não ocupa mais que 250 metros quadrados. Todo mundo junto e misturado, e cada uma das posses não extrapola 250 metros quadrados. Essa usucapião foi construída para regularização fundiária urbana, para regularizar os aglomerados urbanos, as favelas, as comunidades de baixa renda, né? Porque um monte de gente em zona urbana, nenhum tem registro, estão reunidos ali e juntos, formando o litisconsórcio, ajuizam a ação. Portanto, está no artigo 10 a usucapião coletiva urbana. Essas são as 8 principais modalidades de usucapião de bens imóveis. Existem outras? Existem. Existe no Estatuto do Índio, um usucapião lá, no Estatuto da Terra, mas não são importantes mais, né? As 8 importantes são essas que eu acabei de falar. Lembrando que eu dei um sobrevoo na usucapião, né? Existem livros de 2.000 páginas. Eu tenho uma biblioteca aqui na minha casa de Direito Civil, em livro que chama Tratado da Usucapião, tem 1.600 páginas, 2 volumes, né? Então eu apenas dei um sobrevoo na usucapião para vocês compreenderem alguma coisa, e é uma matéria extremamente importante, tanto para o advogado, quanto para o juiz, para o defensor público, para o tabelião, para o registrador, para o concurseiro, enfim. O usucapião é um instituto muito utilizado em todo o Brasil, né? É uma forma ótima de o advogado ganhar dinheiro, é uma forma ótima do tabelião e o registrador ganhar dinheiro, é uma forma ótima do juiz distribuir a jurisdição com equidade. Enfim, a usucapião é um instituto importantíssimo. Ok? Um grande abraço para vocês.